Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui com o Tom com notícias e informações para você, né? Dessa vez, mais uma vez na verdade, né, sobre essa batalha, esse confronto que aconteceu no Rio de Janeiro e nos bastidores ainda estão acontecendo, né? O mais impressionante é que de mais de 100 fuzis que foram apreendidos, vários vídeos nas redes sociais, inclusive na Rede Globo, mostrando traficantes armados, camuflados no alto do morro, enfrentando a polícia, estavam ali enfrentando o Estado, enfrentando a sociedade, não é? Estavam todos eles camuflados ali com armas poderosas, armas de guerra, M16, AK-47, fuzil 5.56, 7.62, AR-15, tinha de tudo. Tinha armas das Forças Armadas da Venezuela, tinha armamento das Forças Armadas da Argentina, tinha armamento das Forças Armadas brasileiras, né? Inclusive até aquela Natuzaneri diz que eram armas, provavelmente armas desviadas dos CACs aí que o Bolsonaro havia liberado, né? O armamento para CACs. Então a Natuzaneri junto com a Globo News já quiseram jogar no colo do Bolsonaro essa bomba, mas as perícias preliminares agora da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro estão provando que tem armas do Exército Brasileiro, armas das Forças Armadas Argentinas e também armamento das Forças Armadas Brasileiras, Argentina e Venezuela. Tem armamento de todo jeito, arma que não falta, mais de 100 fuzis, fora pistolas, fora granadas, muito armamento para quem é vítima da sociedade, não é? O mais importante de tudo é que em menos de 24 horas a Carmen Lúcia já se pronunciou, a ministra do Supremo Tribunal Federal, né, que é ministra agora, que é a presidente do TSE, que já marcou para terça-feira a cassação, se caça ou não caça, o julgamento de um processo do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, um processo de 2022 que estava na mão do Barroso e voltou para o Supremo Tribunal Federal, porque o Barroso se aposentou, não é? Coincidentemente foi sorteado e foi colocado nas mãos, em menos de 24 horas também, nas mãos do Alexandre de Moraes. Então, a tropa de choque do Supremo Tribunal Federal já está aí no ataque, né? O sistema reagindo aí, protegendo a criminalidade, o TSE e o Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para que o Ministério Público do Rio de Janeiro e o governador se explicassem. Na verdade, o Alexandre de Moraes estará embarcando para o Rio de Janeiro, Cláudio Castro não vai ao Supremo Tribunal Federal, e segundo o governador, vai recebê-lo na cidade da polícia, não no Palácio do Governador, e sim na cidade da polícia. Na verdade, o Cláudio Castro, ele está com toda razão, está coberto de razão. Ele quer falar de polícia, quer falar de segurança pública, mesmo sem ter autoridade para isso em outro estado, que ele vai à casa da polícia no Rio de Janeiro, falar com policiais, falar com o governador, com o secretário de segurança pública, não é? Eu acho tão impressionante que nesse momento agora a sociedade fica de fora. Eles estão preocupados com os bandidos que foram, que tombaram em confrontos, né? Em confronto, mas não falam em fazer visita às mulheres, aos familiares dos policiais que foram assassinados por esses grupos terroristas, por esses terroristas do Rio de Janeiro. Agora, eles saem em defesa, não é? Dos grupos terroristas, na verdade são esses caras aí. O PT inteiro pedindo a cassação do Cláudio Castro, já se manifestaram vários partidos de esquerda, artistas, todos contra a ação do governador. Não é lógico? Tem alguns que se beneficiam pelo uso do que eles vendem, não é? Tem muitos aí que são usuários também, não é? E a bola da vez, na verdade, é o Cláudio Castro.
O grande vilão da história é o Cláudio Castro. Ao invés da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, né, do TSE, todos esses aí se aliarem ao governo do Rio de Janeiro, porque na verdade pelo menos houve um combate, houve um confronto, um enfrentamento a essas facções criminosas, e o Cláudio Castro, que vai ter que provar junto com o Ministério Público do Rio que eles agiram na legalidade. Mas basta o Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia pedir as imagens da Globo, que é aliada deles, que eles verão que foi uma ação legal, dentro da legalidade, dentro da lei e da ordem, e que não houve excessos. Como é que houve excessos com um armamento pesado de guerra na mão desses caras, desses bandidos, que foram todos mortos, foram assassinos, foram terroristas mortos? Não foi vítimas da sociedade, não foram vítimas, como diz o Lula, foram assassinos, criminosos e terroristas, não é? Não é à toa que 80% das cidades mais violentas do Brasil são governadas pelo PT. Tá bom, pessoal? Eu sou o Tom Salvador. Por favor, peço a você que inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Tem um QR Code aí na tela também que você pode ajudar o canal com qualquer quantia para que possamos melhorar a cada dia mais e que o ano que vem, ano de eleição, possamos aí, nessa luta que estamos todos aqui de direita e libertários da internet, podermos tirar do comando, do poder, esse PT que está aí, o Lula e essa corja aí que apoia o crime. Fica muito claro isso. Tá bom, pessoal? Pois é, eu vou falar hoje aqui, estou falando do Cláudio Castro, né? Que é o grande vilão da história, o criminoso, para eles é o Cláudio Castro. O Cláudio Castro, ele teve o apoio de alguns governadores. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, recebeu nesta quinta-feira uma comitiva de governadores de direita no Palácio Guanabara. A repórter Laila Alac acompanhou a reunião na sede do governo e traz as informações. Boa noite, Laila. Boa noite, Felipe. Boa noite, Thaís. A comitiva se reuniu aqui no Palácio Guanabara, sede administrativa do governo do Rio, e anunciou a criação desse consórcio da paz. Depois da operação da última terça-feira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, já tinha prometido reforços para as forças de segurança aqui do Rio, assim como outros governadores do país. Mas até então nenhum acordo tinha sido oficialmente firmado. Além dele, também participaram dessa reunião os governadores de Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e a vice-governadora do Distrito Federal. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acompanhou o encontro por videoconferência. Dos 113 presos na operação dos complexos da Penha e do Alemão, 33 eram de outros estados. Para os governadores, as organizações criminosas não respeitam essas divisas e, portanto, esse combate precisa ser feito de forma articulada. Os governadores foram questionados sobre qual seria a diferença entre o Sistema Único de Segurança Pública previsto na PEC da Segurança e essa articulação do consórcio. Faremos um consórcio entre estados, no modelo de outros consórcios que existem, para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado. O Caiado disse que o projeto é focado na integração operacional para que as forças de segurança possam ser acionadas por esses estados em situações de emergência e voltou a criticar a proposta apresentada pelo governo federal. O único objetivo que o governo federal quis foi um só, ou seja, tirar dos governadores as diretrizes gerais da segurança pública, que é uma determinação da Constituição de 88 que nos deu. Só isso. É intervenção direta nas polícias dos estados. Do Brasil. Na verdade, o Cláudio Castro deveria ser apoiado. Cadê os deputados estaduais do Rio de Janeiro, não é? Os deputados estaduais, os senadores do Rio de Janeiro, os deputados federais do Rio de Janeiro,
os vereadores, os prefeitos deveriam todos estar apoiando e todos em comitiva, em caravana, junto com o BOP, esperando lá o Alexandre de Moraes chegar na cidade da polícia para recepcioná-lo, né? Para que ele veja que a sociedade do Rio de Janeiro tem o apoio, a polícia do Rio de Janeiro tem o apoio da sociedade. Não basta só meia dúzia de governadores apoiarem, sem apoio do senador. Cadê o Romário? O Romário não falou nada sobre essa violência no crime aí, né? Um senador da República. Mas é isso aí, o povo tem o governo que merece, né? Eleger o Romário também é o fim da picada. Então, tem que haver apoio dos senadores, dos deputados federais do Rio de Janeiro, todos do Rio de Janeiro, os deputados estaduais do Rio de Janeiro, os vereadores do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro tinha que apoiar, o prefeito do Rio de Janeiro tinha que apoiar o governador e não só meia dúzia de governadores que vêm de outros estados, né? O problema do crime, até a gente já se confunde agora, até se acostumar, né, com esses grupos terroristas do Rio de Janeiro. Os terroristas do Rio de Janeiro é uma situação já antiga. Vocês lembram lá, acho que em 96 teve o clipe do Michael Jackson no Morro do Santa Marta, que eles tiveram que pagar propina, porque senão nem o Michael Jackson, a maior estrela pop do mundo na época, não conseguiria gravar se não pagasse propina no Rio de Janeiro a grupos terroristas. Em 2010, a Beyoncé, junto com, deixa eu ver aqui se eu lembro o nome dela, Alicia Keys, elas fizeram um clipe no Rio de Janeiro também, no Morro do Santa Marta também, né? No Santa Marta e no Morro da Conceição. Elas fizeram um clipe lá e tiveram que sair de lá às pressas de helicóptero, retiradas de lá, porque a Sony na época se recusou a pagar a propina para os grupos terroristas do Rio de Janeiro. Inclusive tem até o vídeo do pai da Beyoncé, não é? O pai da Beyoncé denunciando isso, que a filha passou momentos de terror no Santa Marta e no Morro da Conceição, no Rio de Janeiro, porque a Sony não pagou a propina para os grupos terroristas do Rio de Janeiro. Então, tudo no Rio de Janeiro está assim. Se você mora em comunidade, o gás é 2 vezes mais caro, você tem que ter a GatoNet do CV, você tem que ter a GatoNet do PCC, você tem que usar toda a estrutura deles, a água, tudo passa por eles. Você quer comprar um galão de água, você tem que pagar a propina para eles. Você quer vender um cachorro quente, você quer vender um lanche, você quer vender um churrasco, você quer colocar um carro de transportes escolar, transporte público dentro da comunidade, motoboy, motoruber, tem que pagar propina ao crime organizado, senão morre. O Estado não existe dentro das comunidades. Quem faz a lei são eles. Inclusive eu coloquei aqui no vídeo, tem uma capa do vídeo, que o Comando Vermelho pichou lá numa parede que quem dá a lei aqui é nós, a lei aqui é nós. Então resolveram agora crucificar o Cláudio Castro porque resolveu combater o tráfico de drogas, não é? Muitos artistas que são usuários, muitos políticos também que são usuários, saíram em defesa do crime organizado desses grupos terroristas, né? E estiveram lá com os governadores aliados que tiveram com Cláudio Castro, estiveram apoiando lá no Rio de Janeiro, né? Estiveram apoiando. Dessa forma participaram da reunião os governadores Jorginho Melo do PL de Santa Catarina, Romeu Zema do Novo de Minas Gerais, Ratinho Júnior do PSB do Paraná, Eduardo Leite do PSB do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado do União Brasil de Goiás, Mauro Mendes do União Brasil do Mato Grosso, Eduardo Heidel do PP de Mato Grosso do Sul e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão do PP, na noite de quarta-feira. Então a vice-governadora esteve lá do DF, né? Mas o governador estava por
conferência pela internet. E da mesma forma o Tarcísio de Freitas também, ele não esteve presente à reunião lá no Rio de Janeiro, mas ele também estava lá por videoconferência, tanto ele quanto o Ibanez Rocha, que é governador do Distrito Federal. Então, no momento de união, no momento que eram todos para estar unidos contra os grupos terroristas, na verdade agora eles crucificam o governador do Rio de Janeiro, as polícias do Rio de Janeiro, os policiais que deram sua vida, colocaram suas vidas em riscos, não é? São essas pessoas que as autoridades brasileiras, que o governo Lula, que o PT estão querendo colocar como assassinos, como pessoas que causaram uma chacina no Rio de Janeiro. Houve assassinatos sim, mas de policiais. Policiais foram assassinados combatendo grupos terroristas. Se no Brasil o governo Lula, o PT, não querem declarar PCC, Comando Vermelho e facções criminosas, grupos terroristas, grupos narcoterroristas, porque na verdade eles são narcoterroristas, não são só grupos terroristas. Os Estados Unidos vão fazer. Então o Lula que ponha a barba dele de molho, porque já não vai demorar, os Estados Unidos vai declarar o Brasil um narcoterrorismo, um país narcoterrorista. E aí o bicho vai pegar assim como está pegando para o Maduro também. Porque dizer que aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro não foi terrorismo, então o que é terrorismo? O Rio de Janeiro virou uma faixa de Gaza, não é? Todos os dias tem esses confrontos no Rio de Janeiro, uma faixa de Gaza. O carioca vive um inferno, a sociedade carioca já não suporta mais. E o governador do Rio de Janeiro teve apoio e tem apoio da sociedade, não só no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. Só não tem apoio do governo Lula, do PT, do Supremo Tribunal Federal, de grupos de esquerda e de alguns artistas também de esquerda. É uma vergonha. Se eles não declararem o Comando Vermelho, PCC, como grupos narcoterroristas, os Estados Unidos irão fazer. Até porque o Paraguai fechou as fronteiras por causa do confronto no Rio de Janeiro, que diz que não quer bandido lá, brasileiro, de jeito nenhum, e já declarou o PCC, Comando Vermelho e facções brasileiras como grupo narcoterroristas. O Paraguai fechou a fronteira, a Bolívia fechou suas fronteiras e a Argentina também fechou suas fronteiras com o mesmo propósito. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Peço a você, por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que nós pusermos um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Tem o QR Code também aí na tela que você pode ajudar com qualquer quantia este canal aqui, tá bom? E mais uma vez dizer, quem morreu foram narcotraficantes, narcoterroristas e não vítimas da sociedade, como diz o Lula, tá bom? Muito obrigado, um bom dia para você e um excelente final de semana. Tchau, tchau.